A ideologia é um instrumento de dominação. Ela é a maneira pela qual a classe dominante de uma sociedade faz com que as ideias que são próprias dela apareçam como válidas para a sociedade inteira, independentemente, portanto, da divisão social das classes, das exclusões, da opressão. É como se todos fôssemos iguais perante essas ideias. No mundo contemporâneo surgiu uma nova forma da ideologia, e que eu denomino a ideologia da competência. O resumo da ideologia da competência é o seguinte: não é qualquer um que pode dizer a qualquer outro qualquer coisa, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Ou seja, quem fala tem que estar autorizado a falar, quem escuta tem que se subordinar a quem está autorizado a falar. E quem fala determina onde e quando e o que vai ser dito. A ideia da ideologia da competência é a ideia dos especialistas. O especialista é aquele que sabe, e é aquele que ensina para os outros a viver, a comer, dormir, fazer sexo, fazer culinária, fazer jardinagem, cuidar dos bichinhos de estimação, passear. Ou seja, o especialista é aquele que sabe das coisas, né? Então, essa ideologia começou nas fábricas, quando surgiu a figura do chamado gerente científico, que se supunha ser o cara que sabia melhor do trabalho do que os trabalhadores, né? Eu quero contar uma coisa interessantíssima. Em muitas fábricas, os trabalhadores decidiram que eles iam desacreditar a competência do gerente científico. Então, eles fizeram uma greve chamada a greve do zelo e da dedicação. Eles seguiam, para fazer os produtos, todas as regras que o gerente científico dizia que tinham que ser seguidas. E lá no final da linha de montagem, o produto era uma porcaria. Por quê? Porque o verdadeiro saber dos trabalhadores não foi levado em conta, né? Então, isso que começou lá na fábrica se estendeu e se estendeu para a sociedade inteira. Sobretudo a partir do momento em que se fala que vivemos na sociedade do conhecimento. Isto é, o conhecimento entendido como informação e a informação como exercício de poder. Um dos lugares preferidos para a ideologia da competência é a mídia, são os meios de comunicação. Você liga e você tem o âncora do noticiário. Ele não diz para você o que aconteceu. As imagens mostram o que aconteceu, mas o âncora explica para você o que foi que aconteceu, porque você é incompetente, você está vendo aquelas imagens, mas você não entende nada. Então ele explica isso para você. Você tem as entrevistas com especialistas. Então você tem o sexólogo, pediatra, o psicanalista, são todos especialistas que nos ensinam a viver porque nós somos incompetentes. A ideia fundamental da ideologia da competência como exercício da dominação é o seguinte: aqueles que possuem conhecimentos técnicos e científicos estão destinados a mandar, e aqueles que não possuem esses conhecimentos estão destinados a obedecer. E isso explica a maneira pela qual as pessoas interiorizaram a ideia de que elas são ignorantes. E por que elas aderem com tamanha facilidade ao que a mídia diz para elas, ao que a mídia explica. Eu acho que um dos casos mais impressionantes é o momento em que acontece uma catástrofe. Um terremoto, uma enchente, um descarrilamento de trem. E estão lá as pessoas, né, envolvidas no acontecimento. Então, o sujeito do rádio, da televisão, ele chega e ele não pergunta para as pessoas o que foi que aconteceu. Ele pergunta, ou o que você pensa disso. Ele diz, o que é que você está sentindo? Ou seja, você sente, você tem sentimentos, mas você não tem saber.
E aí ele, que está com o microfone na mão, vai explicar para os protagonistas do acontecimento o que foi aquele acontecimento e o que ele é e qual é o sentido dele. Os protagonistas não sabem nada. Eles sentem tristeza, sentem dor, sentem isso, sentem aquilo. Mas quem é que sabe? É o especialista que está com o telefone, com o microfone na mão. Então, a ideologia da competência está espalhada pela sociedade inteira, que se divide, portanto, entre os que supostamente sabem e têm o direito de mandar e os que supostamente não sabem e têm a obrigação de obedecer.